Olá, eu sou a Valéria, represento a Associação Espírita Fraternidade de Quintão. E é com muita alegria que estamos aqui novamente, a convite dos amigos do Bezerra de Menezes de Pinhal, para fazermos uma reflexão. A sociedade, costuma escolher datas para homenagear pessoas, coisas. E o mês de outubro é dedicado a homenagear as crianças. E é por isso que nós trouxemos hoje, para homenageá-las, o tema O Valor da Infância. As obras usadas foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e Revista Espírita. Primeiramente, precisamos compreender que esse ser pequenino não passa de um milenário viajor da evolução para o Criador. Um espírito imortal que volta ao orbe terrestre, com o objetivo de autossuperação, de reestruturação, de caráter moral e abrilhantamento intelectual. Quer dizer, ele veio para evoluir. Esse ser passa por um processo de esquecimento do passado, recebendo a nova existência como uma nova oportunidade, um verdadeiro recomeço. A criança é uma verdadeira esponja, absorver tudo que acontece à sua volta. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons e maus. Aí que está a importância que o Espiritismo nos traz da família. Por quê? Porque a família, os pais, sejam eles biológicos, do coração, avós, tios, enfim, aqueles que são os responsáveis por aquele ser, eles estão ali para cuidar deles, amá-lo, acolhê-lo, encaminhá-los para o caminho do bem. Então, eles têm que cuidar, proteger, educar e transmitir os melhores valores. E como é que vão transmitir esses valores? Através de bons exemplos. Porque às vezes, a boca fala do que o coração não está cheio. Está vazio daquilo que ele está querendo ensinar. E aí, a criança não assimila isso. Ela tem que ver os exemplos. Então, para que a gente possa dar bons exemplos, a gente tem que também fazer as nossas reformas, fazer boas ações para que aquilo que a gente passar para aquela criança seja verdadeiro. Porque não adianta dizer para ela não mentir, sendo que eu vou lá ter um telefone e digo que eu não, mando dizer que não estou. Então, que exemplo é este, que estou dando? Estou dizendo para não mentir, mas estou mentindo. Então, nós temos que ser coerentes. Senão, não vamos dar esse exemplo e vamos falhar na missão de direcioná-los. Porque não podemos esquecer que a criança de hoje será o adulto de amanhã. E é este adulto que será o futuro do nosso planeta. No Livro dos Espíritos, questão 383, nos diz o seguinte: sobre a utilidade do espírito passar pela infância, encarnado com o objetivo de aperfeiçoar o espírito durante este período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento,
para os que devem contribuir ou incumbidos de educá-lo. Destacando a infância como um momento especial da existência, Allan Kardec publicou um artigo na Revista Espírita em fevereiro de 1859. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, se melhorarem. A fraqueza da juventude torna-os flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar seu caráter, reprimir seus maus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Porque ao chegarem no mundo espiritual, aos pais serão perguntados: o que fizestes dos filhos que eu te dei? Então, nós temos que prestar atenção nas nossas crianças. E muitas vezes, pelas atribuições do dia a dia, deixamos elas lá, em frente às TVs, aos celulares, né? Enfim. E esquecemos daquele período importantíssimo de passarmos com elas. Não interessa a quantidade, mas a qualidade das horas que passamos, direcionando, prestando atenção, né, nos seus pendores, porque desde criança, como diz a leitura, ela demonstra, né, o caráter do seu espírito. E cabe a nós, pais, educadores, responsáveis, aparar, direcionar, dar limites, porque crianças precisam de limites. Amar também é dizer não. Então não adianta a gente ver, né, a criança proceder de uma maneira errada e nós acharmos bonitinho porque ele é pequenininho. Não. Não, nós já temos que dizer, não, isso não está certo, é assim que tu deve agir, né? Então é importante que a gente corrija para que essa criança que está ali, né, absorvendo tudo à sua volta, possa absorver boas coisas. Porque é um período muito importante que ela está ali aberta ao aprendizado. Então, é este momento especial, né, que nós temos na infância, porque guardamos muitas descobertas na infância. É um período que vai, né, da adolescência, logo que nasce até a adolescência. E é uma fase muito importante, né? O aprendizado, ele vai ser levado para a vida adulta. Né, os primeiros passos, as primeiras palavras, as emoções que se revelam, tantas coisas novas, né? Aos poucos tudo vai ganhando forma, até que a criança vá se tornando cada vez mais independente e passe a compreender melhor o mundo ao seu redor. Muitos recordam desta época, com saudades, outros nem tanto. Depende muito das experiências que cada um vivenciou, se foram negativas ou positivas. Mas, sem dúvida, o conhecimento adquirido nos primeiros anos de vida se refletirão na vida adulta. Desde a forma como enxergamos o mundo, como caminhamos em direção aos nossos ideais. Então, né, para ver a importância que é este período. A gente pode fazer, são muitas as reflexões, né, para falar do valor da infância, que deve ser cuidada, preservada, para que o mundo possa ser um lugar melhor. E Jesus, né, já dizia, falava sobre o valor da pureza da infância, do coração que encanta.
ele dizia, né? Deixai que venham a mim as criancinhas, está lá no Evangelho. Deixai que venham a mim as criancinhas e não impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como a criança, nele não entrará. Então, está em Marcos, né, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, Jesus fala da pureza, né? Claro que sabia que ali, dentro daquele corpo infantil, está um espírito milenar, mas ele vem, né? Ele retorna à vida com o esquecimento, com a pureza, para ter a oportunidade de um novo recomeço, para estimular aqueles que são responsáveis, que cuidam dele, a amar, né? Porque seria muito difícil para nós ver naquele ser um algoz que talvez tenha sido na nossa vida passada. Então ele vem com aquele aspecto de pureza, de fragilidade, exatamente para facilitar. E também a criança nos traz ensinamentos, porque ela tem essa pureza dentro de si, ela não guarda mágoas. Às vezes está com os seus amiguinhos e se desentende, brigam, e daqui a pouco está tudo bem. Quando nós adultos ficamos guardando aquilo, né, remoendo. Então, que sejamos como as crianças, né, puros de coração. E que nós, adultos, possamos cuidar dessas crianças para que o mundo se transforme. Porque, como já dissemos, a criança de hoje será o adulto de amanhã. E para que tenhamos bons adultos, com a moral elevada, é preciso que cuidemos das nossas crianças hoje. No mundo que às vezes nos mostra tanta violência, tanto desamor, é preciso que plantemos amor e cuidemos das nossas crianças, tal qual a gente, num jardim, cuida de uma plantinha, tirando as ervas daninhas para que não sufoque aquela planta. É assim a criança também. É preciso amor para que ela cresça saudável e que aproveite bem a nova oportunidade que lhe foi dada. Então, para nós encerrarmos as reflexões de hoje, eu trouxe um textinho do Momento Espírita. A imaginação maravilhosa da infância. A sempre lúcida e inspirada Cecília Meirelles traz-nos alguns de seus pensamentos sobre a infância. E porque nós, desgraçadamente, já andamos esquecidos, mas quando fomos pequenos, tivemos também essa maravilhosa imaginação, com quem qualquer criança deslumbra o mais requintado poeta. Nosso mundo foi feito de coisas prodigiosas, os milagres das fadas, os encantos dos bruxos, toda a mágica das histórias mais assombrosas. Talvez porque convivamos mais diretamente com a natureza, e a natureza é por si mesma assombrosa. Depois de ver uma borboleta voar, uma flor desenrolar-se de botão, uma semente transformar-se em planta, um passarinho sair do ovo e mais tarde a cantar, uma estrela revelar-se depois de feita a noite, um campo encher-se de pirilampos, as nuvens crescerem, unirem-se, viajarem, desfazerem-se. Depois de tudo isso, com que é que se vai admirar uma criança? E éramos tão senhores da vida, com todos os seus cenários e as suas aparências. Acreditávamos tanto na eternidade profunda das coisas, malgrado as suas superficiais e parciais extinções. Que a morte era para nós qualquer coisa enganosa, que os adultos não tinham ainda encarado bem, que ainda não conheciam de perto e só por isso, com certeza,
não sabiam ainda vencer. A infância traz, encerradas em si, todas as condições superiores do destino humano. Ela mesma não sabe disso, porque a sabedoria tem qualquer coisa de inconsciente, mas vivem dentro dela todas as capacidades da vida, por mais difíceis, inacreditáveis, longínquas e indefiníveis que sejam. E cá estamos nós, mais uma vez, admirados com a grandiosidade desse período de nossas vidas chamado infância. Seria apenas um período? Parece uma descrição pequena demais para abraçá-la honrosamente. Deus nos deu a infância como um grande tesouro, uma lição de pureza poderosa que não vem de fora, de professores, de sábios, de livros, mas vem de nosso íntimo divino. Jesus foi muito claro ao proclamar, referindo-se às crianças, que destas é o reino dos céus, e mais que quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. O mestre Nazareno não olvidou que ali, naqueles corpos infantis, existiam espíritos velhos, mas usou dessa lição para deixar visíveis as características da alma infantil, fundamentais para o crescimento moral humano. Destacava a humildade, a pureza, de forma de ausência de preconceitos, a ânsia de saber, a perseverança, a docilidade e tantas outras. Que sua porção criança possa sempre sorrir ao ver o nascer do sol. E que quando cai a noite e vem o medo do escuro, saiba observar as estrelas e sua perfeição incompreensível e bela. E isso lhe traga novamente o sorriso. Que sua porção criança permita enxergar o lado bom das pessoas e jamais cair nas teias da amargura ou do pessimismo destruidor. Que sua porção criança lhe recorde do quão bom e importante é viver. Muito obrigada e que tenham todos muita luz.